dia, bom dia! Live matinal começando já. E aí, gente? Tudo bem? Bom dia, boa sexta-feira. Que todo mundo aí tenha um dia maravilhoso para começar aí o final de semana. Vamos entrando na live de hoje pra gente falar um pouquinho aí sobre distensão abdominal. Conversar um pouquinho sobre esse assunto que eu sei que é uma questão que todo mundo me questiona, né? Porque a gente fica muito em crise do tipo, meu Deus, por que que eu tenho abdômen distendido? Por que que eu tenho gases? O que que tá acontecendo com o meu corpo, né? E eu falo que é muito doido, porque muitas vezes a gente acaba não sabendo muito o qual alimento faz mal. Chega uma hora que a água faz mal, uma hora que a salada faz mal. Então vamos falar um pouquinho sobre isso agora na live de hoje, tá? Bom dia, tá, vamos todo mundo entrando aí. Pessoal, live matinal, né? Então, assim, esse último mês eu comecei a fazer live matinal toda semana e confesso que eu tô adorando. Eu acho que é muito legal aí essa troca, tanto a gente fazer à noite quanto de manhã, pra quem conseguir tomar o café da manhã junto comigo. Então, acaba sendo muito gostoso. Essa live, ela vai ficar salva, tá? Ela vai ficar salva, na verdade, até o final de semana. Depois do final de semana, a gente não vai deixar mais ela salva, então quem não conseguir ver hoje vai ter o final de semana para poder dar uma assistida aí, para poder ouvir sobre a questão de abdômen distendido. Pessoal, antes da gente começar, me contem um pouquinho aqui quem já tá vendo as lives faz um tempo, quem é a primeira vez, quem nunca viu as minhas lives, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso aqui antes da gente começar esse assunto, tá? Quero saber um pouquinho de vocês. E enquanto o pessoal vai entrando, eu vou falar um pouco sobre mim também. Bom, pra quem nunca viu minhas lives, pra quem não me conhece, o meu nome é Laís Saragiotto, eu sou nutricionista há 10 anos e ao longo desse tempo, né, da minha carreira em si, eu fui me especializando cada vez mais em entender um pouco essa questão de emagrecimento. Porque não é só a gente contar caloria, né? O emagrecer vai muito além disso. E aí, ao longo desse tempo, eu fui me especializando. Então, eu fiz várias pós-graduações, tenho mestrado em ciências da saúde. Então, eu fui aí cada vez mais a fundo para poder entender todos esses pilares quando a gente pensa aí em emagrecimento, né? E o abdômen distendido também é um pilar. Não tem como a gente não olhar ele, porque muitas vezes a pessoa chega a emagrecer, mas ela ainda se sente estufada. Ela ainda sente que a digestão dela não tá boa. E aí realmente tem que entender de onde tá vindo isso. E até ontem que eu postei, né? Na verdade, a ideia da live de hoje foi por conta de ontem, que eu postei uma mensagem de um paciente que me mandou, né, um feedback, porque ele vivia com gases, com o abdômen distendido, ele tinha ido em inúmeros médicos, nutricionistas, e ninguém encontrava a solução dele, né, então ele tava meio que aceitando, do tipo, é normal isso, né, então, eu tenho que conviver com esses gases, eu tenho que conviver com essa dor abdominal. Gente, não, tá, eu sempre falo muito isso, e eu vou repetir. Não é normal, tá? Então não é normal ter gases, não é normal o abdômen estar distendido, não é normal ter dores abdominais. A gente se adapta a isso e acha que é comum, né? Então, eu vou continuar assim porque faz tempo que eu sinto isso e deve ser o mecanismo do meu corpo. Não, gente, tá? Então antes da gente começar aqui, eu quero que vocês entendam realmente que isso não é normal. Combinado? Bom, vamos lá então. Quando a gente pensa em abdômen distendido, distensão abdominal, a gente sempre tem que pensar em modulação de microbiota intestinal, né? Então a nossa microbiota, ela tá alterada. Então quando a gente pensa em modular essa questão de sintomas como gases, abdômen distendido, a gente tem que olhar esse intestino. A gente tem que olhar como que tá a sua alimentação para nutrir esse intestino. Né? Então, primeiro de tudo, quais são algumas perguntas que você pode se fazer? Você tem muitos gases? A questão de você vai no banheiro todos os dias? Ou você vai dia sim, dia não? Não, eu vou no banheiro todos os dias, mas as fezes são líquidas. Ou as fezes são pastosas. Então, elas têm forma? Tudo isso são perguntas que você tem que se fazer todos os dias, tá?
Porque o pessoal veio aqui pro consultório, por exemplo, ou até eu conversando com as minhas alunas do curso, quando a gente tá nos módulos de... quando a gente conversa sobre sinais e sintomas, e elas falam, eu vou ao banheiro 5 vezes por dia, mas é maravilhoso. Gente, não é maravilhoso, tá? O ideal é a gente ir de 1 a 2 vezes por dia, no máximo. E a consistência é normal, tá? Então não pode ter diarreia, não pode não terem forma. Então são pontos que a gente sempre tem que olhar quando a gente pensa aí em modular a nossa microbiota, tá? E aí tem vários alimentos, né, e vários pontos específicos que a gente tem que pensar quando a gente então tá bom, a minha microbiota pode não tá boa por conta dos sintomas que eu venho apresentando, mas como que tá a minha alimentação, né? Essa alimentação, ela vai interferir diretamente aí quando a gente pensa em modular esse intestino, em melhorar essa questão dos gases. Primeiro ponto, gente, é com relação ao seu consumo de proteína. Como que tá o seu consumo de proteína? Eu pergunto isso porque muitas vezes a gente acaba abusando de uma proteína, porque supostamente para emagrecer tem que tirar carboidrato. Não é isso que a gente ouve a vida inteira? Ah, não, então vamos cortar carboidrato que a gente emagrece. Aí a pessoa vai lá, abusa da proteína, mas muitas vezes você não tem enzimas digestivas para digerir bem essa proteína. E aí, ela pode ser um dos motivos de te dar gases. Ela pode ser um dos motivos de te dar abdômen distendido. E você fala, gente, não é possível. Você faz certinho dieta, né? Supostamente você tá cortando carboidrato, mas tá comendo mais proteína e você acha que não tem nada de errado. Mas pro seu caso, muitas vezes, a proteína pode estar sendo o problema. E aí, gente, você pode me perguntar assim, nossa, Laís, mas tem algum exame específico que eu tenho que fazer pra eu ver se eu tenho esse problema com a proteína? Gente, é clínico. É sintomas clínicos mesmo, tá? Então, assim, gases, e os gases são fedidos, esse é o principal ponto, tá? Se os gases são bem fedidos, isso já é clássico de que você não está digerindo bem a proteína. E aí você pode me perguntar, tá bom, Laís, então eu não tô digerindo bem a proteína, o que eu tenho que fazer? Uma ótima opção é a gente entrar com enzimas digestivas. Então colocar enzimas aí no seu corpo vai ajudar a quebrar essas moléculas da proteína que não estão sendo bem digeridas. Tá fazendo sentido, gente? Me mandem um joinha aqui. Então é isso. Primeiro ponto que vamos ter que olhar. Pega papel e caneta aí e vai anotando tudo que eu for falando, porque pode ser vários motivos, né? Não é só um em específico. Então, pode ser pode ser a questão da proteína. Então, anota aí o quanto você consome de proteína por dia, se quando você consome, você sente que seus gases aumentaram, que os gases estão mais fedidos mesmo. Esse já é um ponto clássico que mostra realmente que a sua digestão não tá boa, que a quebra da enzima não tá boa. Bom, outro ponto importante também. Laís, então, eu não vou comer proteína, ou até as pessoas, né, os vegetarianos em si, não comem proteína animal, mas começam a abusar demais em proteína vegetal, em grão de bico, lentilha. E esses alimentos, pessoal, muitas vezes também pode ser o gatilho para piorar seus gases. E aí a pessoa que vem aqui pro consultório, ou até minhas alunas do curso, que são vegetarianas, elas falam, Laís, eu não sei o que eu faço, porque supostamente eu estou comendo super bem e mesmo assim eu continuo tendo gases e mesmo assim eu continuo com o abdômen distendido. E aí olha como a gente entra numa crise existencial, porque a gente está comendo um alimento super bom, mas que pra mim não tá fazendo bem. E é por isso que eu sempre falo que quanto mais você aprende a ouvir seu corpo, você entende que pra você o grão de bico tá tudo bem, pra mim não. Ou pra você tá tudo bem você comer uma proteína, pra mim não. O ovo em si também é outro ponto importante, né? Porque o pessoal, o ovo é maravilhoso, eu adoro o ovo, super prescrevo nos meus planos alimentares. Mas às vezes, até teve também uma aluna do meu curso que ela me falou. Ela falou, Laís, eu como ovo e eu sinto que aumenta meus gases. Falei, então diminui o consumo. Não é porque é um alimento maravilhoso que você tem que comer todos os dias. Pra você, muitas vezes, essa proteína do ovo não tá sendo bem digerida.
E aí, pra esse vegetariano, pra essa pessoa que não come muita carne vermelha, né, ou proteína animal no geral, ela vai abusar demais em proteína vegetal, então ela vai comer muito grão de bico, lentilha, e aí esses alimentos podem vir a piorar também os gases. Nossa, Laís, mas agora eu vou viver de ar então, né? Vou viver de água, como que a gente faz? Aí é o que eu tô te falando, né, gente? Tem inúmeras opções, inúmeras estratégias, mas é óbvio que só de você diminuir o consumo já vai ajudar muito. Ou, por exemplo, com relação aos cereais, né, aos grãos no geral, usar mais os pseudo-cereais. Então, usar quinoa, usar o trigo sarraceno, usar amaranto. Essas opções já vão ajudar muito no lugar do grão de bico, da lentilha, do feijão. Ou até, caso você fale, não, mas eu preciso desses grãos, eu gosto do consumo deles, né? Eu não consigo ficar sem. Deixar de molho, né? Então eu falo muito sobre isso, até fiz um post outro dia com relação a você deixar de molho esses grãos. E, gente, não é de molho por 12 horas, tá? É muito mais. O ideal dos mundos seria, no mínimo, por 24. Aí você fala, meu Deus, 24 horas de molho? 24 horas de molho. E aí você vai trocando a água ao longo do dia. E aí isso por quê? Quando a gente deixa esses grãos de molho, a gente vai tirar um composto, que são dois compostos na verdade, que é a lecitina e o oxalato, que são dois compostos que o nosso corpo não digere. E aí eles muitas vezes podem vir a piorar os nossos gases. E aí mais uma vez você entra em confusão. Do tipo, meu Deus, tô comendo um alimento super healthy, super saudável e eu continuo com gases. Entendem, pessoal, como é uma coisa que não é... tem muitos alimentos, até eu falei isso na semana passada, eu acho, que depende muito da quantidade que você consome também, né? Pra poder saber se ele vai ser o seu remédio ou o seu veneno. Oi, Giza, tudo bem? Que bom que você tá aqui. Tá fazendo sentido, gente? Estão entendendo com relação a isso? Então a gente tem sempre que pensar qual é o alimento que você está comendo em grandes quantidades, tá? E aí, para piorar gases, vamos voltar um pouquinho. Proteína vai piorar, proteína animal principalmente, tá? Então, repara em como que tá os seus gases. Se você tem muitos gases e eles são muito fedidos, isso já é um fator de que a sua digestão da proteína não tá boa. Ótimo. Da proteína animal, tá, gente? Mas mesmo assim, Laís, eu sou vegetariana e eu como muitos grãos e eu tô sentindo do mesmo jeito. Então vamos ter que diminuir o consumo desses grãos, tá? Então lentilha, feijão, grão de bico, vamos diminuir o consumo ou até deixar de remolho. Então colocar aí de remolho por pelo menos 24 horas, gente, vai ser importantíssimo, já vai ajudar muito a já começar a melhorar esse ponto também. Certo? E aí, caso você também queira consumir os grãos ainda, usar mais os pseudo-cereais, né? Então, usar quinoa, que eu adoro, usar o trigo sarraceno, usar amaranto. Eles são opções muito boas, eles têm uma proteína vegetal bem interessante e eles não vão fermentar assim como os outros grãos, né? Então, grão de bico, lentilha, assim por diante. Oi, bom dia, tia! Família fazendo presença aqui na live, né, gente? Muito bom, muito bom. Bom, aí outro ponto que a gente tem que pensar então. Tá, a gente pensou então com relação... E aí, gente, tudo isso eu falo sempre que a gente vai pondo... Tá, vamos tentar esse teste. A gente tenta e vai descartando, tá? Tipo, fiquei uma semana... Diminuiu o consumo da proteína. Ou entrei com enzimas digestivas. Putz, melhorou meus gases? Melhorou meu estufamento? Não, não melhorou. Vamos mudar a estratégia. Vamos ver então se não é a questão dos cereais, né? Do feijão, da lentilha, do grão de bico. Então é sempre você fazer testes com o seu corpo. Eu falo que a melhor forma de você conhecer o seu corpo é testando mesmo, tá? E é testes clínicos, não é nem você ir lá e fazer exame de sangue ou exames específicos. Óbvio que os exames vão ajudar quando chega num ponto que a gente não consegue com testes clínicos, mas para começo, gente, é só você aprender a ouvir seu corpo.
É o primeiro passo. Tá, então beleza. Diminuir proteína animal, não adiantou. Diminuir o consumo de grãos, não adiantou. O que eu uso muito de estratégia, gente, é o plano Food Map, né? Até eu coloquei naquela enquete de ontem pra vocês entenderem que podem ser vários pontos quando a gente pensa em abdômen distendido, em gases. E o Food Map também pode ser um deles, né? Para quem não conhece o plano Food Map, o que é o plano Food Map? É um plano onde a gente vai diminuir todos os alimentos que fermentam demais no nosso corpo. E esses alimentos, muitas vezes, eles são considerados healthies. E aí você come demais e você não entende o porquê. Você se sente estufada, com o abdômen distendido, com gases. E aí até por conta disso, você não consegue emagrecer. Por isso que eu falo tanto pra vocês, gente, que o emagrecimento é só a cerejinha do bolo. Tem muita coisa envolvida aí antes da gente pensar no emagrecimento em si. Né? Que ao longo das lives a gente foi falando. A gente falou sobre o sono, a gente falou sobre a questão da saciedade, a gente falou sobre a autorresponsabilidade. Tem tantos pontos envolvidos aí com o emagrecimento que só a gente fechar a boca é o menor dos problemas. E essa questão do abdômen distendido pode ser um deles também, porque pode ser um quadro de inflamação. Se a gente não modula essa inflamação, você não emagrece. E aí quando a gente pensa aí num plano Food Map, é um plano que ele vai diminuir os alimentos que fermentam demais. Eu gosto muito desse plano, mas ao mesmo tempo eu só uso ele quando eu vejo que as minhas outras estratégias não funcionaram. Por quê? Ele é um plano radical. Então ele é um plano que a gente acaba cortando muitos alimentos. E aí às vezes a pessoa não consegue manter isso a longo prazo, né? Eu gosto muito do plano Food Map por mais ou menos 60 dias. Então a gente faz 30 dias, vê como é que foi, mais 30, mas só também. Não dá pra ficar cortando demais e fazendo a pessoa parar de comer os alimentos que são Food Map, mas por um tempo eu acho interessante. Até eu estruturar esse intestino, né? Até a gente estruturar essa microbiota intestinal. E aí, Laís, beleza, mas quais são alguns alimentos Food Map? Gente, campeões de Food Map, alho e cebola. São os dois principais, assim, que eu falo que a gente acaba abusando na quantidade, né? A gente acaba colocando demais na salada ou pra refogar a comida mesmo. A gente fala, ai, nossa, cebola e alho nunca é demais. É sim, pessoal. Então a cebola e o alho, se a gente não controla esse consumo, por eles serem Food Map, por conta da cebola e alho em excesso, você pode ter um abdômen estendido. Ou a questão da cebola e o alho, a questão do abacate. Abacate também é super Food Map, pessoal. E aí é um alimento que a gente gosta muito de colocar nos planos alimentares. Eu adoro prescrever, mas tem que tomar cuidado. Tudo que for em excesso não dá. Vocês sabem mais alguns alimentos Food Map, gente? Já ouviram falar sobre isso? Ou é novidade essa questão dos alimentos Food Map? Então, cebola e alho, abacate, o xilitol, né, o adoçante, que ele é um adoçante natural, dos adoçantes em si, é um dos melhores que tem, mas ele é Food Map. E aí, às vezes, você acaba comendo um chocolate, você compra um chocolate que tem uma quantidade, não tem açúcar, ele é adoçado com xilitol, que acaba sendo legal? Acaba. Só que você come chocolate, mas assim, não dá meia hora depois, tá com gases. Entendem? Alguém já passou por isso aí, gente, com relação ao chocolate? Me contem aqui, pessoal. Me contem aqui, já passaram por isso ou não? Então tá, então abacate, alho e cebola, o xilitol em si, né? Então é por isso que eu falo tanto pra vocês. Gente, para de querer
trocar, do tipo assim, ah, eu não vou comer nada de açúcar, aí eu vou lá e abuso demais do xilitol. Não é trocar 6 por meia dúzia, entende? Isso não adianta. Então aí que é o que é mais importante. Eu prefiro muito mais que você continue usando o açúcar se você quiser, mas que você diminua a quantidade do que você trocar 6 por meia dúzia. E então eu vou cortar totalmente o açúcar, mas eu vou usar a mesma quantidade que eu usava do açúcar, eu vou usar com adoçante. Aí você não sai do lugar. Aí você fica andando em círculos. Então, esses alimentos food maps, eles são importantes a gente aprender a modular também, tá? Aí você pode falar, nossa, tá bom, Laís, mas fazer um plano food map vai ser só quando a gente pensa em abdômen distendido, em gases? Não. Então, assim, o food map também ele vai ajudar muito até a modular para você controlar uma doença autoimune. Então, para controlar uma artrite reumatoide, para controlar uma tireoidite de Hashimoto, para controlar uma colite. Então, gente, tudo isso que eu tô falando pra vocês é justamente pra gente pensar em saúde. E o emagrecimento ser uma consequência de tudo isso. Aí você pode me perguntar assim, beleza, Laís, então já entendi que eu tenho que diminuir a proteína animal, né, ou cortar por um tempo caso eu tenha muitos gases, eu vejo que são os gases muito fedidos, então eu sei que o meu problema tá na digestão da proteína, ou eu sou vegetariana, então eu abuso muito em grãos, né, então meu ponto tá aí, ou vou tirar os alimentos food maps e ver como é que eu fico, né, que alguns deles, igual eu falei, cebola, alho, abacate, xilitol, tudo isso são alimentos food maps, são alimentos que fermentam demais. Tá, então a gente vai tirar, né, dependendo da estratégia, a gente pode fazer mensal, cada mês a gente faz uma estratégia, e ao mesmo tempo eu tenho que estruturar esse intestino, estruturar essa microbiota intestinal. Não é só tirar esses alimentos e tá tudo certo. E aí você pode me perguntar, então tá bom, então é a hora de pôr um probiótico? Ainda é cedo. Então quem me segue aqui sabe o quanto eu falo pra vocês que o probiótico, gente, vai ser usado lá na frente. A gente não vai pôr um probiótico para agora, tá? Porque o probiótico em si é como se fosse aquela analogia que eu adoro usar, que fica muito claro, que é o aquário, né? Então a gente tem um aquário todo sujo. Se eu pôr peixinhos novos lá dentro, vai sobreviver? Não vai. E é a mesma coisa com relação ao probiótico. Se você tá com o aquário todo sujo, né, com alimentos muito inflamatórios, o consumo alto desses alimentos, se a gente pôr um probiótico lá dentro, não vai sobreviver. Então é por isso que é tão importante, primeiro de tudo, a gente limpar o seu aquário e depois a gente pensa no probiótico. Mas antes disso, vamos limpar esse aquário aí. Laís, beleza, então já entendi que pode ser esses 3 pontos com relação aos meus gases. Mas também, gente, se a gente vê que não melhora, a gente pode sim destrinchar e ver se tem um ponto de alergia, intolerância, sensibilidade, porque muitas vezes pode ser isso também, né? Não é recomendado probiótico de manutenção? Depende, Giz. Então, assim, até eu recomendo probiótico depois que você limpou seu aquário. Agora, se você tá com a flora intestinal toda desequilibrada, né, com consumo alto de alimentos inflamatórios, como açúcar em geral, glúten em geral, você colocar um probiótico não vai adiantar muito, tá? Então, gente, voltando um pouco, a gente tem que pensar um pouquinho sobre a questão das alergias, sensibilidades, intolerâncias, que aí pode ser esse ponto também, né? Então, você pode sim ter uma alergia à pasta de amendoim, ou uma sensibilidade. E aí você acaba comendo demais, porque supostamente é saudável, e ele pode também piorar seus gases. Então, por isso que eu sempre falo que a gente tem que ir por partes, pessoal. É a gente ir conhecendo o nosso corpo. Vamos diminuindo ao longo dos meses alguns desses alimentos e ir testando mesmo. Laís, eu vi que nada adiantou. Vamos fazer um teste de intolerância. Vamos fazer um teste de alergia. Aí é um ponto que vale super a pena, sim. Certo? Tá fazendo sentido, gente? Estão conseguindo acompanhar a minha lógica? Estão conseguindo acompanhar tudo que eu tô falando?
Me mandem um joinha se estiver fazendo sentido, pra poder dar continuidade, porque como eu sempre falo pra vocês, né? O que eu mais gosto de fazer é trazer conteúdo pra vocês, eu falo que a informação liberta. Então, se pra você ficar fácil e se você entender tudo isso, você começa a pôr na prática. E aí você vai entendendo melhor esse processo e a hora que você vai realmente conseguindo ver resposta e até mantendo isso a longo prazo. Porque se não fizer sentido pra você, não adianta. Você faz um mês e larga no meio do caminho, você não vê melhoras, então você tem que realmente ir sentindo essa diferença. Certo? Bom, outro ponto que pode ser também, gente, é o leaky gut. Para quem não sabe o que é leaky gut, em português a gente fala que é a síndrome do intestino permeável. O que é isso? É quando o nosso intestino, ele tá frouxo. O nosso intestino, gente, o ideal dos mundos, ele é para ser em blocos. Então, todos esses blocos têm que estar juntinhos. Quando esses blocos não estão juntinhos, ele fica frouxo. E aí os alimentos, eles não eram para passar, era para o corpo conseguir ter uma barreira para proteger, e ele não tem essa barreira. Então é algo que fica frouxo, aí os alimentos mais inflamatórios passam por esse intestino, passam pela barreira do intestino. E quando passa por isso, a gente começa a inflamar cada vez mais o nosso corpo. Aí pode vir a piorar esses sintomas, assim como pode vir a desenvolver uma doença autoimune, a ganhar peso. Então, o leaky gut é super importante a gente também dar uma olhada. Ah, Laís, como é que eu desenvolvo o leaky gut? Gente, primeiro de tudo, são as bombas de próton, que a gente usa demais, né? Que são as bombas aí, os OLs da vida. Omeprazol, pantoprazol. Então a gente usa isso achando que vai melhorar os nossos sintomas, porque supostamente a gente toma e a curto prazo melhora, né? A gente sente que a azia melhorou, a digestão tá melhor. Mas esses OLs da vida, gente, a longo prazo, ele vai piorar muito o seu leaky gut, que é o seu abdômen distendido. E aí você vai realmente pode ter uma consequência aí com relação a piorar seus gases e assim por diante, tá? Outro ponto também tem que olhar. Então, olhar se você não tá usando essas medicações. Olhar com relação à parte de estresse. Então, o estresse piora muito leaky gut, tá? Outro ponto, o consumo de álcool em excesso. Então, a gente também tem que olhar isso. A gente acaba abusando demais, ainda mais agora em pandemia. Então, todo mundo acabou ficando mais em casa, acabou abusando da quantidade aí de álcool. Então, o álcool, ele piora muito o nosso leaky gut, pessoal. Então, a gente tem sim que pensar nisso, tá? Outro ponto, alimentos inflamatórios no geral, tá? Então, por exemplo, glúten em excesso, então trigo, farinha branca no geral, tem que diminuir esse consumo, açúcar, tudo isso são pontos que vão piorar muito o nosso leaky gut, vão piorar muito, né, o leaky gut em si. Então, gente, também é outro ponto super importante. Entenderam sobre o leaky gut, gente? Deixa eu ver aqui o que mais. Tá fazendo sentido? Outro ponto também que vai interferir, gente, tudo isso que eu tô falando pra vocês, é por isso que eu falo que são todos vários pontos, vários pilares, né? Não é uma coisa específica. Mas outro ponto também é a questão do seu sono. Então, analisar como que tá seu sono. Porque um sono ruim já mostra que o intestino não tá bom. Que é o primeiro ponto. Então, vamos olhar aí aquela live que eu fiz pra vocês com relação à parte de falar do sono, de explicar um pouco o sono. Vamos olhar aí com relação a você aprender a ouvir mesmo se tá tendo um sono reparador, se tá dormindo legal, porque isso é uma consequência de um intestino que não tá bom. Como que é o sono de vocês, gente? Tá tudo bem com o sono de vocês? Então esse é outro ponto também, tá?
Então, gente, vamos recapitular. Ó, vamos lá. O que a gente tem que olhar, então? Primeiro, consumo de proteína, como é que tá? Você tá abusando muito na proteína animal, então vamos voltar aí e olhar essa questão de gases com muito cheiro, isso já é um indicativo de que você não tá digerindo a proteína legal. Segundo, a questão do consumo de grãos em excesso, né? Então, lentilha, grão de bico, então usar mais os pseudo-cereais, usar mais a questão de quinoa, trigo serraceno, amaranto, já é uma ótima opção, tá? Outro ponto, a questão de alimentos food map, então olhar essa questão de se está comendo demais, usando demais adoçante, usando demais abacate, tudo isso são pontos também que vão interferir quando a gente pensa em estufamento, então controlar esse consumo aí de alimentos food map. Outro ponto, a questão de analisar se tem algum tipo de sensibilidade alimentar, alergia, intolerância. E esse ponto, gente, a gente vai olhar lá na frente, depois que foi testando tudo que eu fui falando pra vocês e a gente não tá vendo resposta, tá? Questão de leaky gut, que é o intestino permeável. Então, controlar o consumo de bebida alcoólica, controlar a questão, né, analisar a questão de estresse, analisar a questão do seu sono, controlar o consumo aí dos óleos da vida, né? Então, omeprazol, pantoprazol, esses óleos eles vão interferir quando a gente pensa aí em destruir a barreira do intestino, tá? Então também tem que olhar isso, olhar o consumo de alimentos mais inflamatórios. Então tudo isso, gente, piora muito quando a gente pensa em gases e estufamentos. E aí você acha que é só porque você comeu muito feijão, porque você comeu muita batata doce, porque você comeu muito, sei lá, brócolis. E aí esse é o ponto, gente. Pode ser esses alimentos sim, mas muitas vezes tem outras coisas por trás. Que é isso que a gente tem que olhar, né? Tá tendo uma boa produção de enzima digestiva para digerir a proteína? Então tá, eu vou diminuir a proteína animal, mas então eu vou entrar com enzima digestiva. Aí você pode comprar ou as enzimas digestivas mesmo, você compra em farmácia de manipulação, manda manipular, ou até comprar elas prontas mesmo. Ou você pode estimular o seu corpo a produzir enzimas. Ótima estratégia, usar o limão. Então limão ou kiwi antes da refeição já vai estimular o seu corpo a produzir mais enzima digestiva. Então fazer um shotzinho de limão aí ou pegar meio kiwi é uma ótima estratégia para conseguir aumentar a produção de enzima digestiva, tá? Outro ponto, usar os alimentos mais anti-inflamatórios mesmo. Usar gengibre, usar cúrcuma, usar própolis. É por isso que eu sou super fã dos shots matinais, gente. Porque os shots, eles não vão só te ajudar com relação a você melhorar a imunidade. É só um dos fatores da imunidade ficar melhor com o shot. Os shots matinais, eles têm inúmeros propósitos. E um deles também é esse. O própolis, o gengibre, a cúrcuma, eles são super anti-inflamatórios. Então eles já vão dar meio que uma acalmada no nosso intestino. Então já é um contato logo cedo, por exemplo, com alimentos anti-inflamatórios para o nosso corpo. O que a gente faz de manhã? Acordou de manhã, primeira coisa que a gente faz, pega lá um pãozinho na chapa e um café. Coitado desse intestino, gente. Não tem como. É por isso que realmente ele fica lá pedindo socorro. E qual que é a forma dele pedir socorro? Te dá estufamento, te dá gases, do tipo, olha aqui pra mim, não tá bom o que você tá fazendo. Entendem, gente? Então é você realmente nutrir o seu corpo, aprender a nutrir o seu intestino. E no intestino, gente, sinto dizer que realmente é o nosso segundo cérebro. O intestino não tá bom, nada vai andar. Seu sono não vai andar, realmente vai ficar cada vez mais estufada, vai ganhar peso, pode vir a desenvolver uma doença autoimune. Então o intestino é a base de tudo, não tem segredo. A gente tem que aprender a olhar para o nosso intestino.
E não é achando que tá tudo bem, que é normal ter gases, que é normal eu ter mais estufamento. Não é normal. Tá? Então vamos voltar aqui com a suplementação. Então, cúrcuma, gengibre, própolis são ótimas estratégias. Usar os chás, né, gente? Tem vários chás que ajudam muito com relação a estufamento. Um que eu adoro muito é o anis estrelado. Então, o anis estrelado, o alcaçuz, são ótimos para melhorar estufamento também. E aí você toma ele de manhã, por exemplo, ou no lanche da tarde, já vai ajudar muito com relação a gases. São chás mais amargos, aí o que você pode fazer é associar aí com... fazer um chá com, por exemplo, anis estrelado e hibisco. Ou colocar um gengibre, para poder ir mudando um pouco o sabor. Porque também não vai adiantar você fazer um chá e colocar xilitol para adoçar. Tá fazendo sentido, gente? Glutamina também é outro suplemento que eu adoro colocar quando a gente pensa em intestino, em modulação de intestino. Então a glutamina em jejum é uma opção muito boa que dá pra gente pôr. Lu, mesmo mel não acho interessante, pensando em gases e estufamento, tá? Então pra agora, como a gente tá pensando aí em modular essa parte de estufamento e de gases, o mel não é uma boa opção. Gente, é realmente doutrinar o nosso paladar, tá? Porque essa questão da gente adoçar as coisas é hábito. É hábito. Então, agora de começo, o que você pode fazer? Vai pôr no chás pelo menos um pouco menos amargos, né? Então, colocar aí o chá de hibisco, misturar, igual eu falei. Ou você pode misturar o alcaçuz e o alcaçuz ou o anis estrelado com frutas. Colocar morango, colocar maracujá, então já dá uma boa ajudada com relação a sabor, tá? Porque o ideal, gente, não é a gente adoçar, ainda mais chá, né? Chá a gente tem que consumir puro. E aí é realmente a gente ensinar o nosso paladar, é doutrinar o nosso paladar. Ô Júlio, o limão antes da refeição é você fazer um shot mesmo. Pega meio limão, põe num copinho e manda bala. Shot antes de você começar a refeição. Eu gosto muito dessa estratégia quando a gente vai comer japonês, né? Então o japonês, ele, para melhorar a nossa digestão, fazer esse shot é uma opção muito boa, porque vai ajudar muito com relação à digestão aí, tá? Então é isso mesmo, é fazer um shotzinho de limão antes da refeição. Então, gente, o ideal é não adoçar, tá? Porque senão tudo que eu falei vai em vão. Da gente usar o anis estrelado, aí vocês podem virar e falar, nossa, mas não adiantou o que a Laís falou. Mas não vai adiantar mesmo, porque você está usando alimentos FoodMap para poder... eu falo que você está tentando melhorar uma coisa que você não vai conseguir. Você está meio que enxugando gelo, porque daí você está usando um chá muito bom, mas está colocando alimentos FoodMap para adoçar esse chá. Aí não vai adiantar, tá? Pode limão de manhã no shot matinal e limão antes do almoço todos os dias? Pode. Eu gosto sempre de você usar um limão por dia. Você põe meio limão no shot e meio limão antes do almoço. Já tá ótimo, tá? Outra opção muito boa para a parte digestiva é o gengibre. Então, um chá de gengibre depois do almoço, por exemplo, é maravilhoso. Então tá, você almoça e depois do almoço você usa o chazinho de gengibre. Já vai ser muito bom, tá? Por favor, pode me mandar por escrito os nomes dos chás? Alguém pode me mandar aí, gente? Quem puder escrever nos comentários. Então, alcaçuz, chá de anis estrelado e o de gengibre. São opções muito boas quando a gente pensa aí em estufamento e gases, tá? Vou repetir. Alcaçuz, anis estrelado e gengibre. São os três bem interessantes. Obrigada, Daiane. Outro ponto também importante, gente, né, que é mais para vocês terem conhecimento, tá? É usar o carvão ativado. O carvão ativado é uma ótima estratégia para diminuir gases. Esse carvão ativado a gente manda manipular, tá? E aí você usa longe das refeições.
Então, quando você tá com muitos gases e não resolve nada do que eu fui falando pra vocês, o carvão ativado pode ser uma estratégia, tá? Aí você manda manipular, o ideal é mais ou menos de 500 a 1000 miligramas dia, e aí você pode usar de manhã, assim, entre os intervalos, né? No lanche da manhã, no lanche da tarde, longe aí das refeições principais. Também é uma opção muito boa quando a gente pensa em gases em si. Deixa eu ver o que mais eu marquei aqui pra poder falar pra vocês, gente. Falei do leaky gut, falei do sono, falei da questão das alergias, falei do food map, falei da questão da proteína animal, falei da questão dos grãos em geral, suplementos em si também falei todos, né? Então pra gente usar bastante os shots, aí abusar nesses shots. Eu falo que o shot matinal é algo tão legal, gente, porque é algo barato e muito simples de fazer, né? Pega meio limão espremido, uma colherzinha de gengibre em pó, própolis, cúrcuma e pronto. Tá sucesso. Então nem gasta muito, né? A gente sempre fica pensando, ai, nossa, mas tudo é caro, os suplementos são caros. É óbvio que vão ter coisas mais caras, sim, mas dá pra gente usar muito, várias coisas a nosso favor. O shot matinal é um deles, que vai ajudar muito. E até o shot, gente, diminui fome. Então, às vezes você é aquela pessoa que acorda de manhã morrendo de fome, colocar aí o shot matinal já é uma opção. Giza, varia muito a questão da quantidade do própolis, tá? Vai variar bastante, mas assim, no geral, de 15 a 25 gotas, mais ou menos, já é uma opção. E aí é que é sempre importante usar o própolis alcoólico e usar o própolis aquoso só para gestantes e grávidas, tá? No geral, usar o alcoólico mesmo. E gengibre em pó eu acho ótimo, mas como eu falei na live de terça, eu sempre gosto de usar o gengibre em pó que você compre pronto, tá? Não usar o a granel, porque a chance de contaminação com o gengibre em pó é muito grande. Então eu prefiro aí que você use o fechado, né? Você compre o embalado. Certo, gente? Bom, falei tudo com relação a estufamento e gases. Quero que vocês coloquem tudo na prática aí pra vocês poderem entender como é que tudo isso vai funcionando no seu corpo. Você vá aprendendo a ouvir mesmo o seu corpo com relação a todos os sintomas. Porque, gente, eu garanto que só de você diminuir esses alimentos e já ir entrando com tudo que eu fui falando pra vocês, já vai ajudar muito a melhorar esse sintoma. Porque eu sei o quanto é desconfortável. A gente tá aí com a barriga distendida, né? Eu pego inúmeras pacientes e falo, Laís, parece que eu tô grávida de 6 meses. Porque a pessoa tá magra, ela emagreceu legal comigo, tá com a perna fina, os braços finos, mas a barriga tá grande. E por quê? Muitas vezes essa microbiota intestinal não tá boa. Então vamos olhar isso com outros olhos, pessoal. É assim que a gente consegue ter um emagrecimento aí com qualidade e que a gente consiga manter isso pro resto da vida. Gente, então ó, tem alguma dúvida com relação à live de hoje? Me mandem aqui. Se não, queria agradecer mais uma vez quem participou dessa live matinal comigo. E quem tiver dúvidas também ao longo, né, que for vendo a live gravada, pode me mandar no direct depois. E é isso, gente, ó, todo mundo colocando na prática aí tudo que a gente foi conversando nessa live. E espero que ajude muita gente, porque eu sei o quanto é desconfortável esse sintoma. Gente, então, beijos. Daiane, após o shot o consumo de alimentos seria ovos e frutas? Depende, né? Então é tudo muito individualizado. Mas pode ser uma opção sim. Pode ser os ovos, pode ser a fruta. E aí tudo é questão de equilíbrio. Colocar os ovos todos os dias também não é uma opção. Assim como eu falo pra vocês sempre. É sempre bom ir variando pro corpo não criar mesmo um quadro de alergia, de intolerância. Então um dia você põe um ovo, outro dia você põe uma banana com aveia, outro dia você põe um mamão com granola. E ir variando mesmo. Fechado, gente? Então, ó, mais uma vez, muito obrigada a quem participou. A live vai ficar salva até o final de semana. E é isso, pessoal. Beijos e boa sexta-feira aí pra todo mundo. Tchau, tchau.